Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Passado o período de festas, o brasileiro começa a voltar à realidade. IPTU, IPVA, tantos impostos, todas as contas do começo do ano exigem organização financeira para iniciar esta nova etapa. Entre esses cuidados está a seleção dos documentos para cumprir a maior obrigação de todas: declaração de imposto de renda da pessoa física. Em 2024, muito se debateu a respeito das mudanças nesse processo de prestação de contas ao leão. Mas o que mudou em relação ao ano anterior? Além do imposto de renda, quais são os papéis assumidos pela Receita a partir desse ano, 2025? Você está com dúvida? Nós também, para explicar as alterações tanto na declaração quanto na fiscalização financeira do governo sobre os contribuintes, convidamos o advogado João Paulo Barbosa Lira, mestre em Direito e especialista em Gestão e Direito Tributário. Seja muito bem-vindo, doutor João Paulo. Obrigado, Daniele. Obrigado, Eduardo. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Doutor, vamos começar então falando sobre os critérios para que a declaração seja feita, a declaração de imposto de renda seja feita esse ano. Quem deve prestar contas ao leão? Antes de eu responder essa perguntinha, eu posso só fazer uma micro-introdução? Deve, fique à vontade. Só para as pessoas entenderem o que é um imposto de renda. Porque eu acho que a partir do momento que vocês, todo mundo que nos ouve, entender o racional por trás do imposto de renda, todas as obrigações posteriores serão logicamente conclusivas, serão quase que intuitivamente atendidas. Para que as pessoas de fato entendam. Claro que existem teses e teses de doutorado sobre o que é renda, tá, gente? Eu tô aqui, até peço desculpas a algumas pessoas da área técnicas que podem dizer: nossa, o João Paulo tá simplificando demais. Sim, mas eu vou falar de uma forma que para que todo mundo consiga pelo menos captar o sentido geral importante do assunto. O que é renda? Veja, o imposto sobre a renda. O que é renda? As pessoas precisam se perguntar: por que eu tenho que declarar a saúde? Por que eu tenho que declarar o meu dependente? Por que eu tenho um limite? Será que ninguém nunca se perguntou isso? Por que quem ganha até tanto não declara? E por que quem ganha mais declara? Porque tudo tem a ver com o conceito de renda. E o que é renda? Renda é o que você tem em um ponto A e termina num ponto B. Se durante esse tempo você teve um plus, ou seja, você tinha 100 moedas e no ponto B você chegou com 200 moedas, logo você tem um plus de 100 moedas. Aí você pergunta: mas por que então que há algumas despesas que eu posso deduzir? Por que isso? Porque é o que se chama de fonte geradora de renda. Veja, por que eu deduzo a saúde, por exemplo? Porque saúde você gasta para se manter, porque é o mínimo vital que você precisa para se manter. Evidente que, por este raciocínio, as demais despesas deveriam ser ilimitadas também, tanto que já houve discussão jurídica sobre isso. Por exemplo, por que dependente tem limitação de valores? Por que compra de supermercado, que é alimentação? Por que outras coisas? Tanto que, recentemente, quem comprar livro, por exemplo, pode abater no seu imposto de renda. Quem dadas algumas circunstâncias, faz total sentido. O princípio, o Brasil é um país que lê muito pouco, que tem pouquíssimo incentivo cultural. Ou seja, se eu concedo uma dedução, que aliás não é nem um benefício, deveria ser uma obrigação. Mas isso eu não vou entrar nesses aspectos. Mas veja, então, por este racional, a renda é a gordura, é o que sobra. E para sobrar, só se sobra quem não sobrevive, tá certo? Então você veja, por que uma pessoa... Aí fica tudo mais claro. Então as respostas são mais óbvias, mais intuitivas. Então vamos voltar aqui àquela proposta do governo sobre os R$5.000 que gerou... Gente, independente de ideologia,
esquerda, Não, direita, não. Bolsonaro, blá, 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 isso é uma bobagem. Vou falar tecnicamente, sem questão de direita, esquerda, centro. A proposta é maravilhosa. A proposta deveria, sim, deve sim, e espero que ela passe. Ela não passou ainda, não vai valer para 2025, mas espero que passe, porque existe uma coisa chamada mínimo existencial do ser humano. E R$5.000 ser isento não seria nenhum favor do governo. Seria o óbvio, porque uma pessoa que ganha hoje, na situação atual do Brasil hoje, que você tomar um cafezinho com leite e comer um pão de queijo, você gasta R$100 em qualquer padaria meia boca. Não vai no aeroporto, tá? É, a pessoa que acha que com R$5.000 ela tá rica, ou ela vive em Nárnia, ou ela tá completamente fora da situação, né? Ou então a gente prova um pouco também que talvez a gente viva num país em que a renda ela é tão mal distribuída que os R$5.000 já parece que a pessoa tem uma mega gordura, quando na verdade não tem, porque Isto a população é verdade. ganha mal. Porque se você entrar lá no site do IBGE, Eduardo, quem ganha R$5.000 é classe média alta, segundo o IBGE. Se não me falha a memória, acima de R$2.800 e o que é uma desproporção. A partir de 2.800 você tá na metade mais rica da população ganhando o que hoje não são nem 2 salários mínimos. R$5.000, se não me falha a memória, eu não tenho esses dados numéricos aqui, mas basta entrar no site aí do IBGE, que é dado oficial do governo, quem ganha R$5.000 está dentro dos 7 ou 10% da população. Aí você fala, Exatamente poxa, isso. tudo bem, eu vivo numa bolha, isso é para pensarmos também, né? Poxa, então eu vivo numa bolha. Para você ver a média da população, como a população é sofrida. Então, dado este sofrimento, não apenas essas pessoas que ganham um salário, 2 salários, mas até R$5.000 seria um valor justo mesmo, porque é um valor de subsistência. E só tem lucro, só tem renda quem tem além da subsistência. Porque, na verdade, você recebe o dinheiro e aí, na verdade, quando você põe o gasto de aluguel, supermercado e todas as outras coisas, você não consegue fazer com que esse dinheiro efetivamente fique na conta. Exatamente. Seria não a renda. sobra nada, cara. Na verdade, essa pessoa, ela mora... Ela sobrevive. Ela Só sobrevive. E como que você... Lembrem, imposto sobre a renda. E renda é sempre gordura. Então isso, qualquer pessoa que está nos ouvindo, não precisa ser especialista, nem contador, nem nada. Pode ser qualquer profissão ou sem profissão, basta entender. Renda é a gordura. Se não tem gordura, você vai tirar do osso? Se você tira do osso, você não tira da renda, você está tirando do mínimo existencial da pessoa. Se a pessoa não tem dinheiro nem para comer, como é que ela vai pagar algo que teoricamente era para gordura? E lembre-se, a gente já paga imposto de tudo que a gente usa. Então, assim, imposto. Além disso, a gente já perde, já não tem mais dinheiro, né? O que você recebe seu salário é que você vai comprar uma roupa, porque você precisa de ter roupa, você já paga uma parte dessa roupa em imposto. Lembrando que agora em 2020... finalzinho de 2023, com a emenda constitucional 132, houve a mudança da tributação do consumo, que é esse imposto que você está dizendo. Porque tudo que a gente compra, o celular, o caderno, a caneta, a porta, tudo vem com um tributinho embutido ali que se chama, tecnicamente falando, tributos sobre o consumo, que incidem basicamente sobre o que você fatura. Aí é pior ainda, porque é um tributo que você independe de ter ou não. Eu tenho um celular, faturei R$5.000. Você com aquele celular teve lucro ou não? Não importa. Você vai tributar em cima ali um X% de PIS, COFINS e etc, ICMS. Voltando aqui ao nosso imposto de renda. Lembrando, o imposto de renda, ele não sofreu modificação ainda. Existe uma ideia de mudar-se por meio de uma reforma constitucional tributária, mas não sofreu ainda há trâmites políticos. Voltando, se renda é o plus... se renda é o que sobra, se renda é a gordura, se renda do ponto de vista econômico, renda é consumo mais guardar o dinheiro. Pensa aqui, quando você consome, é porque você tem renda, pelo menos em tese. A gente sabe que muitas vezes não é bem isso. Mas muitas vezes a gente, infelizmente, sabe que a pessoa... que o cara troca é porque é Uber, por exemplo, não é exatamente renda. Ou a pessoa não tem dinheiro para comer, mas compra um iPhone.
Eu já conheci gente assim. Mas tem muita gente assim. Tem. Tem muita gente que tá nos ouvindo, inclusive nesse iPhone, com tudo atrasado, mas tem o iPhone. Então, até uma questão de educação financeira e etc. Mas até o desejo, todo mundo tem desejos, é algo natural. Mas, tecnicamente, renda é consumo mais poupança. Porque se você poupa é porque você tem gordura. Quem não poupa não tem, obviamente não tem gordura. Quem consome tem dinheiro. Ora, então é uma presunção, obviamente. Tá certo? Então vamos lá. Por que o Lula, no caso o Lula, poderia ser qualquer outro presidente, gente? Pelo amor de Deus, não fiquem nesse negócio de fla-flu de... Porque o presidente da República... O presidente da República, X, podia ser qualquer um, fez essa proposta. Ela é boa? Ela é ótima. Ela é tecnicamente excepcional, independente da bandeira, repito. Ela é excepcional por um motivo, porque renda é gordura, e se você ganha 5 mil reais hoje... mas a média... Sim, mas se você vai pagar aluguel, se você vai pagar comida, escola do seu filho e não sei o quê, esse dinheiro vai igual fumaça. E vale lembrar que quando começou o imposto de renda aqui no Brasil, já no real, ele era 9 salários mínimos. Agora a gente está discutindo que ele seja 3. É essa a discussão. E tem outro probleminha também. Isso que você acabou de falar chama-se de reajuste da base do imposto de renda. Olha que absurdo. Hoje, se você faz, por exemplo, operações com bolsa de valores... É o mesmo raciocínio. Se você comprou uma ação por R$1, se você vendeu por R$10, você teve R$9 de lucro, tá certo? Você tem que pagar, se você conseguiu lucro de até 20 mil reais, uma operação até de 20 mil reais, você é isento. Passou de 20 mil reais, você deixa de ser isento e tem que pagar o ganho de capital, que se chama ganho de 15% retido ali. Só que veja, 20 mil reais é assim há 20 anos. Entende o problema? Por exemplo, por que as pessoas falam muito, vocês já devem, obviamente, ter ouvido falar, da base da isenção do imposto de renda, da base mínima do imposto de renda tem que ser revista? Porque é óbvio, porque isso tem anos, que é a mesma base. Nós temos que lembrar uma coisinha chamada inflação. E aí você perde a principal função do imposto de renda, que é exatamente balancear um equilíbrio de forças, porque exatamente quem teoricamente consome menos, que é uma população que tem maior quantidade de recursos e paga proporcionalmente menos imposto, o imposto de renda que deveria equilibrar acaba desequilibrando essa balança. Total, porque se você... Inclusive, isso é um mandamento constitucional. Basta olhar lá o artigo 153 da Constituição. Entre os princípios do imposto de renda, tem 3 elencados lá. Um deles é a progressividade. E o que do ponto de vista assim, objetivo e simples, é a progressividade? A progressividade é paga-se mais quem tem mais, paga-se menos quem tem menos. Aí eu já vejo esse fla-flu, umas discussões, né, porque quer tributar mais porque é comunista, porque... Não, cara, não tem nada a ver, é a Constituição que tá mandando. Sabe, o pessoal mistura muita coisa técnica que deveria ser tratado do ponto de vista técnico, as pessoas levam para uma discussão, de certa forma, até meio simplória, rasteira, de algo que é muito mais complexo. É como você falou, na prática... O pobre paga muito mais tributo do que o rico. Eu sei que, veja, gente, quem tá me ouvindo vai falar assim, lá vem você com esse papo, mas do ponto de vista inverso pode causar uma inversão. Por exemplo, se começa a se tributar demais o rico tem mobilidade territorial mundial. Isso significa o quê? Se eu tributo muito rico, ele sai daqui e vai para ilhas Bahamas. Vai pra Suíça, bota todo o dinheiro dele, todos os bilhões dele vão pra Suíça. Ao invés de investir aqui, gastar aqui. Vocês entendem? Então vira um paradoxo. Porque, olha, o correto, pelo menos matematicamente falando, né? Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos ou nem paga. Se o correto é isso, só que aí quando você vai e tenta cobrar do mais rico, o mais rico ele tem muito mais mobilidade. Ou seja, tá bom, vai me cobrar aqui?
Bahamas, pro Panamá. Vou botar meu dinheiro, meus bilhões, todos no Panamá, que é um paraíso fiscal. E aí, quando a gente fala de quem deve prestar conta, além, claro, da receita que a gente fala de salário, que aí tem a base, tá querendo discutir para 5, mas vai ficar ali em torno de 3 esse ano. Aqui você já começa a taxar, mas aí a gente entra a questão de poupança, a questão de investimentos. A pessoa que juntou uma graninha na poupança, de repente, para comprar o seu apartamento, ou que trocou de apartamento de um pro outro para ir para um pouquinho melhor, precisa declarar? Então você tem as suas faixas. E por que essas faixas? Princípio da progressividade. Então já tá claro. Então você vai desde 0, isento, se você ganhou no ano. Veja, isso até o ano passado, tá? Não saiu a regulamentação ainda para 2025, referente a 2024. Tá? Ao ano base 2024. Mas até o ano passado, a se manter, até quem recebeu quase 27 mil reais por ano é isento. Então você pega 27, divide por 12, se não passou, você é isento. E não precisa declarar. Tá? Agora, eu sempre como advogado, eu sempre digo, ainda que você não precise, declare. Começou a campanha, entra lá no site, vai lá preencha. E faça. Exato. Demonstra sua boa-fé. E porque existe uma coisa chamada lastro patrimonial. Veja, se você... Imagina que você é isento por 10 anos e 10 anos você não tributa. Só que no ano 11, você vai e declara. Só que como é que você justifica para a Receita 10 anos de acúmulo? Sem declarar. Ah, mas era pouquinho. Sim, mas vai no pouquinho. Você não gasta nada com isso, é automático, você vai lá no seu gov.br, é simples, é automático, tá? Então, faça a sua declaração, não fique sem fazer. Então vamos só para responder, quem deve fazer? Todo mundo deve. Começou a campanha, todo mundo deve fazer. Exatamente. Por boa fé, por cumprir premissa de que estou aqui declarando para dizer que não preciso declarar, mas faça. Perfeito. Tá lá e vai informando para a Receita. E principalmente no caso dos isentos, quem tem o tributo direto na renda, por exemplo, assalariado, que tem o desconto, porque ele pode receber de volta depois. Estes, até o ano passado, havia uma coisa chamada declaração de imposto de renda retido na fonte, que foi extinta agora pela Receita, tá? Então, eu não sei se quem aqui nos ouve, quem é empregado, a empresa chegava ali no mês de março, abril, entregava, tá aqui a minha declaração de imposto de renda retido na fonte, ou seja, o que faz? É a Receita, é a empresa, ela já tira para você o X% a depender do valor do quanto você recebe. Aí o que você faz? Quando você chega agora nesse período de março a maio, você faz o ajuste de declaração. Porque vamos dizer que você trabalha em 3 empregos e nos 3 empregos eles tiram 15%. Você chega, faz uma conta matemática porque o limite é 27,5%. Então, por isso que se chama ajuste anual do imposto de renda, tá bom? Tem também quem é obrigado, vamos lá, pra gente... Quem recebe acima de 200 mil reais isentos ou não tributáveis. Por exemplo, quem recebe dividendos de uma empresa. Distribuição de lucros, ou seja, eu sou sócio do meu escritório, eu não tributo esse valor, pelo menos até a data de hoje, não há lei no Brasil que tribute dividendos. Então aproveita agora enquanto ainda não tributa, porque amanhã pode. Pode ser, existe essa ideia, eu já ouvi falar aí em jornal, mas é tudo assim, especulação, mas, aliás, por uma questão de curiosidade, até 96 era tributado, depois que mudou os dividendos, tá? Então, se você recebe 200 mil ao longo do ano, você tem que... Se você fez operações em bolsa de valores que você teve acima de 40 mil reais de lucro, você precisa também fazer a declaração. Se você tem patrimônio igual ou superior a 800 mil reais, você obrigatoriamente tem que fazer a declaração, independente de você ter vendido ou não esse imóvel. Mas aí a pessoa pergunta, mas é óbvio, se o cara tem 800, é claro que ele passa da tabela. Não necessariamente. Você pode ter um imóvel e não realizá-lo e ganhar um salário mínimo. Isso acontece. E se você vendeu esse imóvel... É obrigado a colocar também. Isso se chama ganho de capital. Desde que tenha o ganho de capital. Porque ganho, como diz o nome, você precisa ganhar. Então se ele valia 800 mil, você vendeu por 700, você não teve ganho, você teve prejuízo.
né? Você só vai ter ganho de capital se você tinha 800 e vendeu por 1 milhão, por exemplo. Aí você teve ganho em cima de 200, aí você vai fazer um pagamento de 15% ali em cima dos 200. Lembrando, gente, se eu sair daqui e todo mundo tiver isso na cabeça, que renda, o imposto é sobre a renda, e renda é sempre a gordura. Nunca se pode querer cobrar imposto de renda sobre o osso. É sempre sobre a gordura. Toda vez que o osso for ameaçado, pode-se questionar a constitucionalidade, a legalidade. Há algo errado que não está certo, como diz o outro. Entrando num assunto que pode ser que você me pergunte, eu já vou falar, que está muito em voga a questão dos PIX, né? Agora... A gente vai falar, mas antes de a gente isso. falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre empreendedores, pequenos empreendedores, sócios. Você falou, né, você exemplificou a questão do seu escritório, por exemplo. Queria que você explicasse melhor para as pessoas, principalmente porque muita gente começou a empreender. Empreender já é uma dor, né? Porque normalmente as pessoas não empreendem. É difícil. O brasileiro não tem cabeça de empreendedor. A gente precisa ter mais. Mas assim, e além de não ter cabeça, e talvez por não ter cabeça, né, nesse sentido, nesse pensamento do empreender, o empreendimento agora, os pequenos empreendedores, quem começa a se aventurar nessa missão empreendedora é porque precisa, ou porque ficou desempregado, ou porque o filho nasceu e não vai conseguir se manter naquele emprego. Então, o empreender não é porque a pessoa ficou rica e vai criar uma empresa. É porque ela precisa colocar o seu negócio, o que está na sua cabeça. Fazer um dinheiro, né? Fazer um dinheiro, entrar no mercado de alguma maneira. O empreendedor, a conta para eles, vamos também pedagogicamente explicar isso. É dentro de teve lucro, o lucro a partir Mesma coisa, de... Daniele. Mesma coisa, não muda nada. O microempreendedor, ele é uma microempresinha, tá? Ele é uma Petrobrasinha, ele é um Banco do Brasilzinho, ele é uma Vale do Rio Docezinha. Galera, é isso que nós... Ficou importante. Não, mas é isso que nós precisamos entender. A partir do momento que você tem um CNPJ, você tem uma empresa. Ela faturando 10 mil ou 10 bilhões é uma empresa, tá? Então o raciocínio vai ser idêntico. Você entrou nas faixas de isenção? Entrou. Mas você recebe como? Porque veja, também na empresa, aí eu vou falar um pouquinho mais técnico, tá? Eu vou entrar aqui uma questão um pouquinho mais técnica. Se você tem uma empresa, você tem basicamente 3 formas de ser remunerado por essa empresa. Se você for dono, sócio, dono/sócio/ acionista. A primeira forma de remuneração é por prolabore. E como o nome já diz, só recebe prolabore quem labora na empresa. Quem trabalha na empresa. Quem trabalha. E quem é que trabalha numa empresa da qual é sócio? É o administrador dessa empresa. Aqui, por exemplo, deve ter alguém que é o dono e que administra. Assim como deve ter um dono, claro que é facultativo, pode ser uma empresa unipessoal. Mas se tiver 2 ou 3 ou 4 sócios, podem ser 4 sócios de capital. Ou seja, ele não trabalha na empresa e um administra. Este que administra, ele além do dividendo, ou seja, além do lucro da empresa, ele tem o direito de ganhar um a mais, é óbvio, porque ele trabalha para os outros na empresa. Então ele tem um prolabore. Que é como se fosse um salário. É como se fosse, não. É uma espécie de salário para com o nome dono. bonito. É um nome bonito. É um salário do dono. E este salário do dono, este nome técnico prolabore, ele é tributado sim. Incide imposto de renda na fonte, tá? Então vai entrar naquela tabela. Depende do prolabore. Se o cara ganha um prolabore de R$500, de R$1.000, ou de 1 milhão. De 1 milhão, tem. Certamente o CEO da empresa XYZ, Sadia, ele ganha milhões. Sem exageros aqui. É de fato. É de fato, 50 milhões. Então eu tava vendo na Forbes lá, o salário dos CEOs, eu fiquei impressionado. Então se o pequeno receber um prolabore e entrar na faixa, ele vai ter que pagar imposto de renda. Mas, se ele for um microempreendedor, a segunda forma de pagamento de uma empresa é por meio de distribuição de lucros. 100% da distribuição de lucros, se ela for corretamente apurada. Lembrando, gente, o pessoal tem empresa no Simples Nacional, tem que ter uma apuração correta. Porque se ela for
incorreta, você não distribui. A gente não sabe o que você está distribuindo. Mas eu pressupondo que foi uma distribuição correta, dentro da lei e tal, esse valor que você recebe não é tributado. E uma terceira questão que não compete aqui, chama-se juros sobre capital próprio, mas que tem imposto de renda no juros sobre capital próprio, mas pro pequeno aqui não vai se aplicar. Respondendo a pergunta da Daniele de uma forma bem objetiva, vai ser o mesmo raciocínio do pequeno, do médio e do grande. Tem prolabore? Tem imposto de renda. Aí vai entrar nas faixas. Não tem prolabore? Recebe por distribuição de lucro? Não tem imposto de renda. Mas ainda que não tenha, ainda que você receba, se você receber 200 mil de distribuição de lucro no ano, você é obrigado a declarar também. E mesmo se receber menos, pessoal, faça a declaração. Não esqueçam, a gente vamos bater nessa tecla até o final. Agora sim, vamos falar sobre a questão dos PIX, né? Olho da receita no PIX pode gerar tributos? Quem recebe? Como é que é isso? Olha que legal, por isso que eu comecei falando aquela introdução. Vamos voltar à introdução? O que é renda? Renda é lucro. Lucro é gordura. Então, veja, o PIX pode gerar tributo? Depende. O que na verdade a Receita está fazendo? Ela está fechando o cerco dos mentirosos. Ela está fechando o cerco dos sonegadores, digamos assim. O que é sonegar? É você ter algo e não dizer. Isso é sonegar. Sonegar é negar algo. Então veja, quantas pessoas... Claro, gente, assim, eu tenho cuidado com essa palavra porque pode soar um pouco pejorativo, mas às vezes a gente sonega sem saber. Às vezes a gente sonega de uma forma de boa fé. Quantas pessoas aqui recebem dinheiro em mão e não fazem carnê-leão? Eu ouso chutar que 99% dos nossos ouvintes aqui, ou talvez 100, que recebeu R$1.000 e não fez um carnê-leão. Peraí, eu tinha que ir no site da Receita? Não, peraí, eu tenho que fazer uma retenção. É muito difícil isso acontecer, embora devêssemos, tá? A lei determina. Só que na prática, o que acontece? Como dá menos de um ano para até o seu ajuste, o que você faz? Olha, você fala assim, olha, eu recebi no ano esse valor aqui. Aí você vai lá e recolhe o seu tributo. Então, esse seu erro formal, instrumental, acaba passando. Só que tem gente que exagera um pouco. É aí que entra essa fiscalização do PIX. Vamos dizer que você recebe um PIX de 5 mil de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Veja, o que a Receita vai fazer então? Ela vai olhar para ver se aquilo que você está declarando... Olha, eu recebi 1 milhão, mas na verdade você tinha recebido 30 milhões. Primeiro de tudo, isso não tem nada de novo, tá? Deixando bem claro. Já se fazia com TED, com DOC, que são antecessores ao PIX, por exemplo. A Receita sempre observou. Então, não achem que é a partir de agora que o negócio... Não. Primeira coisa, não é assim. Esse rastreio sempre existiu. Sempre existiu. Talvez agora a Receita atualizou o rastreio para nome de PIX quando era TED. Nem existe mais TED, nem existe mais DOC, né? Eu acho que não. Acho que foi... Não, dá para você usar, só que ninguém mais usa. É uma coisa completamente sem uso. Então veja, gente... Quem quiser experimentar, vai no banco, tá lá. Não, mas eu acho que uma delas foi extinta. Mas eu não sei qual, se foi o DOC, se foi o TED. Abrindo minha conta enquanto vocês vão falando. Vai experimentar aqui do lado. Não vou nada, jamais, em tempo algum, é ruim. Então veja bem. Primeiro ponto, não tem nada de novo sobre isso. Isso há anos a Receita Federal já faz, há anos a Receita Federal já observa. Mas veja, não tem tributação direta naquilo ali. É apenas uma forma de fiscalização da Receita. E a Receita está cada vez melhor, mais bem preparada. Porque aquilo, se você, por exemplo, resolve comprar um carro, sei lá, bom carro, 300 mil no carro, chega lá com dinheiro vivo, esse dinheiro tem que ir para algum lugar. E tem que ter vindo de algum lugar. Porque nós temos que lembrar também que a questão não é só da renda. Eu tô falando do dinheiro físico, porque assim, é onde você falaria, não tem como monitorar se eu pagar. Não, mas, peraí, o cara da concessionária... TED existe. O DOC não, né? O DOC que não. O cara da concessionária não vai ficar com esses 300 mil no bolso, ele vai pra algum lugar. Ele vai depositar uma hora. E mesmo essa questão, muita gente que fica achando que, mas eu fico só no bolso.
Cara, tá, mas você vai fazer o quê? Você vai comprar pão todo dia? Como é que você gasta esse dinheiro? Uma hora você vai fazer uma demonstração de riqueza. Você vai ficar com 1 milhão lá no colchão, até quando? Você vai ficar comprando o quê? Arroz, feijão, fubá? Você vai ter que pagar alguma coisa, você não vai viver de cesta básica, Você né? não vai viver de cesta básica com milhões. Uma hora você vai fazer uma viagem, aí vai ficar, claro, todo mundo tira foto no Instagram, vai pra Torre, vai pra Paris, aí o cara tá lá, aí todo mundo faz conta na cabeça, né? Todo mundo olha peraí, bicho. Ainda que esse cara seja muito pão duro, uma água ali, só naquele lugar ali é 5 euros. Aí o cara vai, o fiscal, então, ele olha assim. Eu conhecia, porque eu não posso falar nomes, um determinado empresário aqui no Espírito Santo. Juro por Deus que é um fato verdadeiro, só não posso falar nomes. Ele tinha uma Ferrari, uma das primeiras Ferraris aqui do Espírito Santo, ali na Rodovia do Sol. Um fiscal parou do lado dele e olhou assim à esquerda. Foi aquela barulheira. O fiscal anotou a placa do carro. Olha, qual é desse cara aqui? Foi puxando e viu que aquele carro daquele empresário X famoso não estava no nome daquele empresário X famoso. Puxou. Como assim não tá? Isso, independente desse X, podia ser com qualquer pessoa. Vamos dizer que uma pessoa diz que recebe 5 mil por mês. Aí eu chego amanhã, tô dizendo que 5 mil, eu faço minha declaração de 5 mil e compro um apartamento de 10 milhões. Falei, opa, não, tudo bem. Por enquanto não há nada irregular. Porque eu posso ter ganhado uma herança, concorda? Pode. Posso ter ganhado uma herança. E tá justificado. É isso que se chama malha fina. O que as pessoas têm tanta dificuldade para entender. O que é uma malha fina? Malha fina é só aquela possibilidade do cara te dar a oportunidade de explicar. Meu amigo, ó, você tá dizendo aqui que você gastou 500 mil reais na sua boca com o dentista. Eu tô achando esse gasto meio alto. Mas pode ser que a sua boca, né, um problema tão grave na boca, às vezes você teve um câncer raríssimo, às vezes você tem uma doença, sei lá, porque tem doenças caras, né, que requerem um valor. E olha, eu quero que você explique. Aí o cara, olha, realmente, eu gastei até mais. Ué, uma vez eu atendi um senhor de idade, e pessoas de idade normalmente gastam muito mais com saúde, e ele caiu na malha fina. Ele gastou quase 200 e tantos mil. Era um senhor até que morava numa residência até módica, assim, e tal. Então isso gerou uma desconformidade. Mas aí logo depois eu mostrei, olha, realmente, a filha dele deu tanto, o genro deu tanto, aqui, ó, tá tudo provado, não tem nada errado. E pronto. Então, cair na malha fina, às vezes, é bom, tá? Cair na malha fina é só você explicar a verdade, muitas vezes. Claro que quem que tá querendo sonegar vai cair na malha fina e vai se ferrar. Eu estou falando pra quem vai querer fazer o certo. E aí você falou dessa questão de que recebeu do pai, recebeu da mãe, recebeu da filha, recebeu do padrinho, juntou pra questão de saúde. Essa questão das transações entre os familiares, como é que a gente declara isso no imposto de renda? Porque, por exemplo, eu posso pagar uma conta da minha mãe, por exemplo, ela pode pagar uma conta que é minha, de repente eu completo um valor pra ela pagar o cartão de crédito. Como é que a gente justifica essas movimentações? É um empréstimo. E empréstimo não é meu, tá certo? Se você empresta o seu dinheiro para mim, eu tenho um prazo para te devolver. Se o dinheiro não é meu, logo ele não é renda. E aí a gente volta. Volta naquilo que eu falei lá no iniciozinho. Se o dinheiro não é meu e o imposto é sobre renda... Outra coisa legal, muitas pessoas... Renda é gordura. É gordura. Eu não tenho gordura porque o dinheiro não é meu. Eu não posso, pelo menos em tese, uma pessoa séria, não pode gastar dinheiro dos outros. Eu tenho que devolver uma coisa que não é minha. Muitas pessoas têm essa dúvida também. Claro que em família esse negócio de dinheiro aí briga, né? Mas em tese o dinheiro não é meu. Rindo de nervoso, rindo com respeito, rindo o assunto... Atire a primeira pedra quem nunca teve um amigo que pediu um dinheiro emprestado e nunca pagou. Aconteceu comigo. Um ex-amigo, no caso. Aí você vê o amigo lá na balada, gastando, tirando onda, e pra você ele é um mendigo, né? Pra você, olha, eu não tenho, eu tô apertado. Ué, mas você tá apertado... Seus dois pensamentos, filha da mãe, tá lá curtindo, tá me devendo. O outro,
pra quem que ele tá devendo além de mim, pra ele estar ali, né? São Não, duas coisas. E pior, e a terceira? Pô, eu tô aqui apertado, olhando esse safado, gastando o meu dinheiro. Mas quem nunca teve? Você já teve, Eduardo? Você já Claro, teve. claro. Eu já tive. Tanto que... Os parentes também, né? Trazendo outro assunto também em voga, muito interessante, que muita gente tem dúvida, é por que sobre determinadas parcelas recebidas não se paga imposto de renda, ainda que elas sejam altas. É muito interessante isso. Por exemplo, uma pessoa X entrou na Justiça do Trabalho para pedir dano moral ou dano material. Por que sobre esse valor não incide imposto de renda? Alguém já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? O que é dano moral? Não é uma... O que é o dano moral? É um ressarcimento de algo que te foi tomado, certo? Qual era o conceito de Ou renda? prejudicado. Renda é o plus. Se eu, no meu corpo, tiro um pedaço da minha carne e chego no osso, e eu tenho que reaver esse buraco, eu tive ganho de gordura? Ou eu só retornei o que eu tinha antes? Se eu só retornei o que eu tinha antes, como é que eu vou tributar a renda? O mesmo vale para dívida trabalhista, vale para dívida de pensão alimentícia, essas coisas todas. Para tudo, dívida. Exato. Outra coisa, pensão alimentícia, você falou. Até 2022, o STF deu uma decisão muito importante que disse o seguinte: quem recebe a pensão alimentícia não tem que pagar imposto de renda. Por exemplo, o filho não tem que pagar o imposto. Eu dou minha pensão, minha ex-mulher lá, ela pega, ela não tem que pagar. Mas isso é óbvio, porque eu já paguei daqui. Certo? Eu já paguei daqui. A minha. Por que ela vai pagar lá de novo? Isso se chama... Bitributação, né? Bitributação. Perfeitamente. Então, por isso que eu gosto muito de estipular conceitos. Porque quando a gente tem um conceito bem claro na nossa cabeça do que é renda, você não precisa saber, muitas vezes, detalhes dos detalhes para ter uma resposta precisa. Você intui aquela resposta. Certo? Poxa, mas até como que eu provo, por exemplo, o gasto com médico, que é ilimitado? Poxa, se você olhar lá o Código Civil, basta um recibo. Artigo, se não me falha a memória, 320 do Código Civil diz: o que comprova pagamento é recibo. Só que você concorda que eu posso fazer um recibo agora para você de 5 milhões agora? E você me pagou 5 milhões? Claro que não, às vezes não pagou nada. O que a Receita começou a ver? Ela começou a ver exatamente isso. Poxa, mas fazer recibo, qualquer um faz. E de qualquer valor. Peraí. E às vezes eu te paguei X e vou te fazer um recibo de demais. Y. Na Dinamarca acontece direto. Eu já vi várias pessoas na Suécia. Vocês nunca ouviram falar na Suécia? Suécia, pode ser aqui perto também. Não, na Finlândia, na Alemanha. No Brasil não. No Brasil não. Ainda mais aqui em Vitória. Eu nunca ouvi. Mas na Suécia, eu sei que tem muita gente que compra recibo, que comprava recibo de dentista, de fisioterapeuta. Isso acontece muito nos países nórdicos. Nos países nórdicos. Não é nada daqui, tá, gente? E lá nos países nórdicos, o que começou a acontecer? Peraí, cara. Tá bom, que bonitinho. Artigo 320 do Código Civil diz que você me dá um recibo, então morre. Peraí, cara, mas isso aqui é só uma formalidade. Eu preciso ver se realmente a Daniele... lá na Finlândia, pagou... Da Finlândia, não é daqui não, hein? Pagou 40 mil reais. Como é que eu vou saber se a Daniele verdadeiramente pagou? Você tem que ter o comprovante do Pix que eles estão olhando. E não só o comprovante do Pix. Porque o comprovante do Pix você faz também aqui. Você já deve ter visto esse golpe, né, do Uber. O cara fala, tá aqui o comprovante. Aí, só que não entra na conta do cara. Sim. Aí o cara fez um comprovante fake lá. Qual é a única prova de que alguém pagou alguém? A conta bancária. Verdadeira, a conta bancária. Me mostra a conta bancária. Me mostra aqui os seus tratos. Por isso que você declara conta, poupança, essas coisas todas. Me mostra aqui os seus tratos. Tanto que teve uma discussão no STF. Cara, tá vendo como é que uma coisa puxa a outra, jurídica? Então, existe uma lógica. E se as pessoas conseguissem pelo menos entender esta lógica por trás, tudo ficaria mais fácil de entender. Houve um tempo em que no STF, até não tem muito tempo não, mudou várias vezes de posição, se podia a Receita obter informações da sua conta, da nossa conta bancária ou não. Ou seja, porque você sabe que a nossa conta bancária tem um sigilo,
Um sigilo bancário, né? Você não pode chegar lá e entrar na minha conta, nem eu na sua. A dúvida era, a Receita pode fazer isso? STF, até a última é que podia, que pode. Por quê? Porque tanto a Receita quanto o banco são instituições que têm sigilos. Então eles não propagam esse sigilo, eles não publicizam o sigilo. Eles mantêm o sigilo porque são instituições... Até o sigilo fiscal é ainda mais forte do que o bancário. Eu vi até uma outra história com a questão do BNDES com o Tribunal de Contas também, porque o BNDES emprestava dinheiro para as empresas e o Tribunal de Contas queria saber para onde o dinheiro público estava indo, né? Também deu essa crise se podia, se não podia, por conta do sigilo bancário. Eu vi uma história assim. Exatamente. Agora, eu vi até um meme dia desse, é claro que é meme, é uma coisa mais leve, que falava assim, mostrava um leão e falava, essa é a cara, não sei se vocês viram, essa é a cara da Receita quando o cara que ganhou um salário mínimo botou 5 mil reais na conta. Aí tinha um gatinho. Essa é a cara da Receita quando um grande empresário faz 1 bilhão de transferência para Ilhas Caimã e não apresentam a Receita. O que é uma brincadeira com fundo de verdade. Né? Porque realmente você pensa aqui, né? Por exemplo, lá na Finlândia, quando as incorporadoras ganham dinheiro de empresas públicas, né, que pagam... Os caras falam com naturalidade, né, 300 milhões. Porque ele estava aqui na minha lista de pagamento de 300 milhões. A Receita não viu isso, não. Só vê o Zé das Couve aqui, que botou 1.500... Não, peraí. Aqui ele botou 5.001. Opa, esse é perigoso. Agora, aquele que botou 300 milhões de um dinheiro... Esse, tudo bem. Ou então pessoas, né, na Dinamarca isso acontece muito. O cara ganha 3 mil por mês e mora numa casa de 5 andares, né, com um helicóptero, com... Cara, como é que justifica esse negócio? Como é que... tudo tem que ter uma lógica. Aliás, quem aqui já depositou um valor relevante no banco em dinheiro, tudo bem que isso é coisa dos maias, né? Mas se você chegar lá com 5 mil reais num banco, não sei se já aconteceram com você, o que a pessoa do banco pergunta? A primeira coisa que ela pergunta, qual a origem desse dinheiro? Você tem que dizer. O dinheiro não sai do nada. Uma sacolinha, ó. Não, olha... Porque existe uma coisa chamada lavagem de dinheiro. Aí, tudo bem, a gente sai um pouquinho do tributário para falar de um outro cenário. Que também corrói, também atrapalha, né, a economia do Brasil. Mas essa questão do recibo que a gente falou há pouco, ele também não entra nessa lavagem de dinheiro, não? Depende. É claro que... o que é a lavagem de dinheiro? É um dinheiro sujo que passa a ser um dinheiro limpo. Basicamente é isso. Então, tudo que for necessário para que o dinheiro sujo torne-se limpo... Por exemplo, traficante adora pagar tributo. Porque fica bonito. O Al Capone... Vocês sabem a história do Al Capone? Al Capone era um assassino, um grande gangster que ele foi preso por questões tributárias. Eu não sei se vocês sabem essa particularidade. O cara era um gangster assim, brabérrimo. E ninguém pegava o cara. Ele deu uma escorregada no imposto de renda dele e foi preso. Foi o único jeito de prender o cara. E no Brasil, muita gente acha que não, atividade ilícita não é tributada. Não, atividade ilícita... Você não tem renda com atividade ilícita? Sim. Você, sei lá, tráfico ou crimes de qualquer natureza. Te gerou renda? Te gerou gordura financeira? Tributa. Traficante adora ser tributado. Essas empresas de fachada adoram ser tributadas. Até porque quanto mais tributo, mais dinheiro limpo também. Exato. Mas tira de perto mais uma o problema. Pô, eu vou arranjar problema pra mim? Eu não quero essa mira. Eu pago até mais pra garantir, né? Exato. Eu tô ganhando tanto dinheiro. Deixa eu ficar... entre as regularizada nisso aí, pra ter menos uma mira pra mim. Menos um foco. É isso. Agiotagem também. Imagina, o cara que empresta dinheiro e as pessoas ficam pagando a conta. Como é que você justifica aquela... Uma coisa é você emprestar R$1.000, R$500, outra coisa é você emprestar milhões. Como tem gente aí,
Na Dinamarca tem direto. Infelizmente é uma realidade. E todas essas questões que eu falei aqui, todas essas orientações, mais uma vez, é pressupondo a boa-fé, pressupondo a legalidade, que eu espero que todos façam, tá? Não entrem nessa, deixar aqui uma dica de achar que vai ser espertinho comprando nota, comprando recibo. Além de, gente, lembrar, tá? Isso não é só uma infração, o que já seria muito. Já seria muito. Não é uma simples infração administrativa contra a Receita. É crime. É crime. Cadeia. Tá? É crime. Então a gente tem que parar de a gente tem que parar de minorar, de diminuir, dadas algumas circunstâncias que são graves. E isso é grave. E o crime não muda se são R$5 ou se são 5 milhões. Não importa. Não importa, exatamente. Então, a dinamarquesa que quer ir lá no castelo, pedir pro dentista, olha, me vende aqui uns recibos, tá cometendo crime. É isso! Quem vendeu e quem comprou. Quem vendeu e quem comprou. E veja bem, é um tipo de economia burra. É igual botar água no ketchup. Economia de água do ketchup. Porque você vai... Mas não é... Não, eu conheço gente que economiza ketchup botando água, pô. É estupidez. Aí, ó, se você fizer isso, você pode ter uma economia inicial, mas depois vai ter que contratar advogado. Pode ser, claro que determinadas circunstâncias. Tanto no criminal quanto no tributário. E não vai sair barato, eu já adianto logo. Vai te gerar multa. Você pode pagar multa até de 225% sobre o tributo devido. Então, assim, é algo grave que não pode ser deixado de lado. Então, gente, vale a pena fazer o que tem que ser feito. E como é que faz pra gente te encontrar? Rede social? Você usa suas redes para dicas, essas coisas? Como é que é? Manda pra galera. Eu tenho 2 redes. A minha primeira é João Paulo Barbosa Lira, com Y, que é minha pessoal, mas dou algumas dicas lá. E eu tenho uma que, embora o nome seja meio brega, mas chama-se Tributário Top, tá? Quem quiser... O cara da água no ketchup, tributário top. Tributário top, breguérrimo. Mas por que ficou esse nome brega? Porque os outros não estavam disponíveis. Então era tributário com café, aí não tinha. Tributário com... Tinha que ser tributário com ketchup água no ketchup. Água no ketchup. Puts. Mas pensa só, água no ketchup não é uma economia estúpida? Não é a coisa mais bonita para mostrar uma economia imbecil? Eu adoro dar esse exemplo. Então, se quem quiser, me segue lá no Tributário Top, que eu dou mais... E a maioria da pessoa que está ouvindo é isento, mas vale a pena declarar. Então, você que é isento, faça a sua declaração. Tem 136 da Receita Federal, é só ligar, você marca um horário, vai lá, é bem atendido. Tem o João Paulo com seus perfis também para te ajudar, então você está bem bonita. E todas as informações, claro, você escuta aqui no ES Ouve, lá também no eshoje.com.br. Aqui sempre a gente se convida a debater, refletir, sobretudo a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, também apresentação e direção de jornalista Daniele Coutinho. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Daniele. Até a próxima, galera. Faz o dever de casa, hein? Comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.